dia, tô aqui com o Marcelo aqui, ó. A gente veio lá nesses passeios dominicais aqui, ó. E eu fiz um vídeo recentemente sobre a Booth Company Line, sobre o prédio que a Booth Company Line tinha aqui na Rua da Praia, Avenida Pessoa Anta hoje. E a gente viu naquela foto de 1912 os trilhos dos ramais ferroviários, dois ramais ferroviários. Um aqui ia diretamente lá para a Alfândega Nova, que hoje é o prédio da Caixa Cultural, e outro que ia até o Paredão Rockshaw, até a Ponte Metálica também, o Viaduto Moreira da Rocha. Então aqui a gente ainda consegue ver resquícios desses trilhos, ó. Tem uma linha aqui e tem outra linha bem aqui, ó. Então a gente vai tentar com o drone seguir essa linha para ver a linha dentro da comunidade, do Poço da Draga e tal, para ver lá como é que tá a situação. Então vamos lá. E aqui mais uma vez aquela foto de 1912, é bem interessante, ó, vou dar um zoom aqui. Primeiro, a gente consegue ver muitas coisas interessantes. E foi legal, porque com o vídeo passado, teve um comentário de um telespectador do canal, o senhor Nelson Simas, eu agradeço ele bastante por esse comentário, que ele fez algumas observações interessantes. Primeiro sobre o produto de exportação aqui do Ceará, que era basicamente o algodão, que vinha do Sertão Central, a cera de carnaúba, que foi muito importante, tem até aquela história da Casa Johnson que eu já contei e tal, e a parte de couro, né, couro de bovino, de caprino e tal, então isso era muito interessante. E esses canos, ó, sempre fiquei intrigado porque havia tantos canos aqui, ó, tantos canos no Porto de Fortaleza. Esses canos muito provavelmente foram canos utilizados, essa foto é de 1912, na construção da adutora que liga o açude Acarape do Meio até Fortaleza, para o abastecimento de água de Fortaleza, né? Essa adutora começou a ser construída mais ou menos em 1910, terminou em 1924. Essa foto é de 1912 e a gente vê essa quantidade de canos que deve ter sido utilizada justamente para a confecção, para a construção dessa adutora que vem de Acarape, do açude de Acarape do Meio, que fica ali nas cercanias de Redenção, até Fortaleza, né? Para a água aqui de Fortaleza. Então você vê a quantidade de canos que tinha e eu agradeço bastante o Nelson Simas por essa observação interessante que ele fez. Mas, ó, mais canos aqui, tá vendo? Mas a gente consegue visualizar muito bem aqui os trilhos. Tanto esse trilho aqui, ó, aqui nesse prédio aqui, que era a Escola de Aprendizes Marinheiros, hoje a gente tem um prédio da Cefaz. Então você vê que esses trilhos aqui que passavam aqui, ou esses trilhos que passavam aqui, são aqueles que a gente vê hoje ainda presentes aí na região dos primeiros postos de Fortaleza, região próxima à comunidade do Poço da Draga. Então, esses trilhos, ó, você vê, se a gente for seguindo esse ramal ferroviário da Alfândega, você vê, eles passavam por aqui e eles iam em direção justamente à Alfândega Nova e também faziam aquela curva que a gente vê na foto de 1937 da Amelia Earhart, no sentido de ir ao Pavilhão Atlântico e aqui ao Viaduto Moreira da Rocha, que estava aqui, e ao Paredão Rockshaw, que estava aqui, né? Nessa foto de 1912 a gente consegue ver isso. Aqui a Avenida Atlântica, que hoje é a Avenida Almirante Tamandaré, e esse ramal ferroviário, ele ia fazendo essa curva aqui e voltava. E a comunidade do Poço da Draga, as casas respeitaram, até hoje respeitam essa antiga linha férrea. Por quê? Porque quando, muito provavelmente, as casas foram surgindo aí dos moradores da região, quando esse porto, quando essa comunidade foi surgindo, o ramal ferroviário ainda funcionava. E com esse ramal ferroviário ainda funcionando, as casas tiveram que respeitar o trilho, porque senão o trem ia bater na casa, né? Então, se não tivesse trem passando, muito provavelmente eles iam destruir os trilhos e tal, e construir a casa por cima daquele terreno até para aproveitar melhor o terreno.
mas como o ramal ferroviário ainda muito provavelmente funcionava quando essas primeiras casas começaram a ser criadas aqui, começaram a ser construídas, eles respeitaram, e por isso que a gente tem essa curva e a gente consegue ver de cima. Eu vou mostrar nessas imagens de drone aí. Então, bem interessante essa foto de 1912 também. E mais uma vez a gente voltou para aquela foto da Amelia Earhart de 1937, porque a gente consegue ver, eu sempre tive essa curiosidade. Aqui na comunidade hoje do Poço da Draga, a comunidade ela margeou essa linha de trem que tem aqui. Você vê que as casas, aqui quando você vê numa imagem de cima, eu vou colocar um filme aí do drone, você vê que as casas elas respeitam essa linha de trem até com essa curvazinha aqui, ó. Então isso é muito interessante, porque a gente pode tirar algumas conclusões disso, em que a comunidade surgiu ou foi originária enquanto o trem ainda era ativo, né? Então é uma comunidade que realmente é antiga aqui na cidade de Fortaleza, porque ela respeitou esse trilho do trem. Por quê? Porque o trem ainda era ativo, né? Esse ramal da alfândega, o ramal ferroviário da alfândega ainda era ativo, e as casas foram sendo construídas assim, margeando esse ramal da alfândega. Se o trem não fosse ativo, o pessoal construía a casa em cima do trilho, né? E aí seriam aquelas ruas mais quadradinhas. Então isso eu acho que foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu. Então a gente consegue ver nessa foto de 1937 que esse ramal ferroviário aqui, ó, ele vinha desde do paredão Rockshaw, daqui, ó, desde aqui os piers, o trilho de trem ia até aqui, ó, até mais o final do paredão Rockshaw. Então esse trem tinha os guindastes aqui da Booth Company Line, provavelmente, né? E eles iam, os trilhos de trem também para o viaduto Moreira da Rocha, para a ponte metálica, né? Então ia para cá, ó, tinha esse ramal aqui, ia para cá. A gente consegue ver também que havia outros ramais para cá, para esses galpões. Então você vê que tem trem aqui e tal, pavilhão Atlântico ali, né? Então você vê que tem todos esses ramais. Havia o ramal que ia diretamente para a alfândega, e esse ramal aqui depois, posteriormente, muito provavelmente também ia seguindo no sentido do Porto Mucuripe, quando o Porto Mucuripe foi criado. E esse ramal também aqui, ó. Esse ramal aqui, esses trilhos de trem que estão aqui, ó, e que estão passando aqui pela Booth Line, tá vendo? Passam aqui, ó, você vê que tem trilha aqui, tem o trem aqui, ó, os vagões de trem aqui, né? Muito material aqui do porto, né? Como aquela foto também de 1912, a gente consegue ver. E esse, ó, que é o prédio da Cefaz hoje. Esses trilhos de trem que estão aqui, ó, a gente ainda consegue ver, porque aqui tem um posto de gasolina hoje, e a gente consegue ver esses trilhos que estão aqui nessa região. Esses trilhos, o ramal da alfândega, o ramal ferroviário da alfândega, ó, eles iam nessa direção, passavam na frente desses galpões. Esses galpões também a gente ainda consegue ver que eles estão lá, ó, Standard Oil Company of Brazil, esses galpões ainda estão lá. Aqui é a região da Foz, da Foz do Pajeú, e esse da Foz original do Pajeú, né, próximo aqui da muralha. O rio Pajeú, o riacho Pajeú, fazia essa curva aqui, depois fazia uma outra curva para cá, e daqui ele subia, tinha uma subida muito íngreme, que ia justamente dessa região até a estação ferroviária João Felipe. Era uma subida muito íngreme, e isso ficou reconhecido mundialmente, né? Então você vê como é interessante nessa foto de 1937 a gente entender o porquê da comunidade ter respeitado, as casas terem respeitado esse ramal ferroviário. Muito provavelmente porque quando as casas foram sendo criadas aqui, esse ramal ferroviário ainda funcionava, ou seja, ainda passavam trens nessa região aqui. A gente vai ver aquela foto de 1912 de novo, e a gente vai comparar também com aquelas imagens. Então, muito interessante aqui esse achado que a gente tem dos ramais ferroviários. O trem aqui, ó, por essa linha, e ele para aqui, e aqui, ó, olha que interessante, esses galpões aqui a gente consegue ver na foto de 1937 da Amelia Earhart, que tinha Brazil Oil Company. Tinha aqui escrito nesses galpões. Eu vou pôr a foto antiga aí para vocês verem. Mas muito interessante, né? Então você vê essa região aqui, a região uma das mais interessantes aqui do ponto de vista histórico aqui de Fortaleza. E
E acompanhando esses trilhos de trem que existem nessa região, próximo à comunidade do Poço da Draga, e a gente vê através desses mapas, por exemplo, esse mapa de 1945, em que já aparece a denominação Poço da Draga para essa região, justamente porque havia aquela draga, a gente consegue ver também em fotos históricas a sede da Companhia Industrial de Algodão e Óleo, a Cidal, essa foto na Avenida Pessoa Anta, na Rua da Praia, em 1928, a gente consegue ver os carros antigos e tal. A gente consegue ver também a sede da Cidal, que era em Sobral, uma das sedes, né, em Sobral, essa foto de 1912. E a gente consegue ver também fotos da década de 1970, essa foto de 1974, a própria região do Poço da Draga, com os galpões abandonados e com essa parte abandonada de algumas empresas, e também com já as casas, as primeiras casas que surgiram nessa região. Então a gente vê alguns dos galpões abandonados que havia do antigo porto. Nessa época, em 1974, o porto já havia mudado para o Mucuripe, mas o ramal ferroviário que havia justamente para essa região, da região da Cidal, da companhia de óleo, né, de algodão e de óleo, tinha esses silos, né, para armazenar o óleo. Isso era muito importante. Então, esse ramal ferroviário ficou presente até mais ou menos a década de 80, presente e funcionante. Então, a gente tem essa foto aí da leste-oeste, mostrando justamente esse ramal ferroviário na década de 1970. Essa foto na década de 1980 mostrando um trem andando, até com pessoas na frente do trem, né, passando pela Avenida Leste-Oeste, debaixo do viaduto que hoje está próximo ao Marina Park Hotel. E lá em cima, próximo na Avenida General Sampaio, o viaduto da Avenida General Sampaio, a gente vê esse ramo à esquerda que ia justamente seguindo essa região, essa ladeira muito grande que tinha, essa descida, até a região da comunidade do Poço da Draga, e que a gente vê nesse mapa que as casas foram seguindo também, margeando essa ferrovia. Esse outro mapa a gente consegue também identificar, um mapa bem com a definição muito grande, a gente consegue identificar várias coisas, né? Não havia ainda a indústria naval do Ceará e havia somente esse descampado na região do porto, com algumas casas já surgindo na comunidade, e a gente consegue ver também nesse outro mapa justamente essa região com esses detalhes que eu acho muito interessantes, né? Então, a linha férrea, ela ficou presente até mais ou menos a década de 80, funcionante, por isso que as casas, eles respeitaram essa linha férrea até hoje, as casas que existem na comunidade. Muito interessante. E aqui a gente vai nesse sobrevoo de drone em 2021, justamente para visualizar novamente aquela região. A gente consegue ver o prédio da Cefaz, aquele posto de gasolina que eu falei que tem, e os trilhos de trem que ainda estão visíveis nessa região. Aí no começo da Avenida Alberto Nepomuceno, a gente tem também outros prédios históricos que com o drone mostram essa imagem bem bonita desses prédios da nossa cidade, e a gente consegue ver ali ao fundo o prédio da Cefaz. Eu vou dar esse 360, né, nessa parte da Cefaz, que é muito, muito legal, e a comunidade do Poço da Draga ali no fundo. Nessa região a gente consegue ver os trilhos ainda, ó. A gente está vendo aqueles trilhos paralelos, e esses trilhos eram os ramais ferroviários da Alfândega, que iam tanto para o Paredão Rockshaw, quanto para a região do prédio da Alfândega Nova, e aí a gente vai fazer esse sobrevoo com o drone também, visualizando dentro da comunidade. Você vê que a comunidade respeitou aquela curva que esse trilho de trem fazia. A gente consegue ver o prédio da Alfândega Nova, que é hoje a Caixa Cultural, aí, ó. E aí aqueles trilhos faziam a curva, e na região em que os trilhos faziam a curva, a comunidade respeitou essa curva, ou seja, muito provavelmente essas casas, ou as primeiras casas dessa comunidade, elas surgiram com o ramal ainda em funcionamento. O ramal que levava o trem até essa região ainda em funcionamento, né? Então, e até mais ou menos ali a ponte metálica, né? O viaduto Moreira da Rocha, a gente vê o pavilhão Atlântico ainda lá presente, e também esse ramal ia para a muralha Rockshaw, e a gente consegue ver também ainda, tanto no viaduto Moreira da Rocha, quanto na muralha Rockshaw, a região encravado no concreto, no cimento, onde ficavam esses trilhos de trem. Então é bem interessante. Aí o Paredão Rockshaw, e que a gente consegue ver também
os trilhos que corriam por essa região. Lógico que não tem mais o trilho, mas tem como se fosse a impressão digital desse trilho sobre o concreto desses paredões. Esse paredão Rockshall muito interessante, ele foi construído também em cima de arrecifes que havia. Então você vê mais uma vez na foto histórica, esses trilhos que iam passando para a região tanto da ponte metálica quanto para o paredão Rockshall. A gente vê ainda essa região, o mar bem bravio, e a gente seguindo mais uma vez com o drone, a gente consegue visualizar justamente a comunidade do Poço da Draga e justamente dando um zoom, vendo se ainda há algum trilho de trem lá dentro, alguma coisa que muito provavelmente deve ter sido coberto por pavimentação, pelo asfalto ou por cimento nessa região. Mas muito interessante o fato dessa região, dessas casas, terem respeitado essa curva, esse ramal ferroviário, o que para mim mostra, ou talvez mostre, que essas casas elas surgiram com o trem ainda em funcionamento, né? O que a gente pode ver da idade da comunidade do Poço da Draga, uma comunidade bastante antiga e bastante respeitada aqui em Fortaleza. Então, mais uma vez, a gente vê o prédio da Cefaz, vê os trilhos aí, ó, você vê os dois ramais paralelos, e esses ramais iam dessa região, subiam uma ladeira muito íngreme que tinha hoje em dia na região da leste-oeste e iam até a região da estação ferroviária. Aí, mais uma vez, eu já mostrei um vídeo sobre essa estrutura, muito provavelmente é a foz hoje alterada do Maceió da Santa Casa. Era a região mais ou menos aproximada da foz natural do Riacho Pajeú. Então, ó, o ramal ferroviário passava por aí, subia essa ladeira bem íngreme e ia até a estação ferroviária João Felipe, numa ladeira que era mundialmente famosa, justamente por ser muito íngreme. E quando chovia, a tração do trem era complicada e tal. Então havia várias histórias sobre essa ladeira. Então, mais uma vez, a gente vê hoje a região do Hotel Marina Park, a região da Indústria Naval do Ceará, INACE, e mais uma vez o percurso que esse ramal ferroviário fazia. Você vê respeitando aí. Esses galpões, a gente consegue ver os galpões que estão à nossa direita, né? À esquerda está a Indústria Naval do Ceará. Mas à nossa direita a gente conseguiu ver naquelas fotos da Amelia Earhart, que tinha Standard Oil Company of Brazil. Né? Mais uma vez, ó, os ramais que passam aí, a gente consegue ver a Avenida Pessoa Anta, que era a antiga Rua da Praia, e você vê a proximidade. Ó. Aquele ramal ferroviário que a gente via na foto de 1937, ali passando próximo ao prédio da Cefaz e próximo àqueles galpões que tem Standard Oil Company of Brazil, aquilo ali já era praia, tá vendo? Ó? Aí a gente vê a região da Booth Company Line e esses galpões, ó, naquela foto de 1937, nesses galpões que tinha Standard Oil Company of Brazil, a praia já era aí, o mar já chegava aí, ó, muito próximo aí, tá vendo? Ó? Então a gente vê o quão foi mexida essa região, o quão foi aterrada essa região aqui no litoral de Fortaleza. Então eu acho muito interessante a gente ter essa noção, mais uma vez, dessa região, aí a foz do Riacho Pajeú, a foz alterada, né, do nosso Riacho Pajeú, e a gente consegue ter uma noção muito interessante de como era essa região, a região que eu repito é uma das regiões para mim mais impressionantes, mais fantásticas, mais sensacionais de Fortaleza, porque traz toda essa história. Então, mais uma vez, aquela visão do alto, do drone, a gente consegue ver que a comunidade ela faz essa curva, né? Você vê as casas, elas respeitaram essa linha ferroviária, você vê a Avenida Pessoa Anta, vê hoje o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e vê essa curva, o Pavilhão Atlântico ali, o Viaduto Moreira da Rocha, né? A ponte metálica, o esqueleto do aquário, o Mara-Roupa ali ao fundo, e essa comunidade ela conseguiu respeitar esse trilho, essa linha de trem. Então muito provavelmente enquanto a comunidade estava surgindo, o trem ainda estava funcionando. Então essa área toda aí a gente vê, ó, o mar chegava até aqueles galpões da Standard Oil Company of Brazil, ou seja, esses galpões todos aí da INACE foram construídos em terreno que foi aterrado. A gente vê agora o forte, a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, o Mercado Central, a Catedral, a Praça Carolina, ali que eu já fiz também um episódio sobre ela, né, que hoje é a Praça Valdemar Falcão e os prédios que estão presentes na antiga Praça Carolina, e a gente vai nesse sobrevoo até a Praça do Ferreira para que a gente consiga ter essa imagem muito legal desse nosso plano do centro de Fortaleza, né, esse plano quadrado do centro de Fortaleza, essa urbanização que houve e que a gente consegue ver também desde aquela foto de 1937 da aviadora Amelia Earhart. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, gostou do conteúdo do canal, se inscreve, dá aquele like, divulga para os seus amigos, isso é muito importante para a gente. Todo domingo a gente está fazendo um vídeo novo
E é isso aí, aproveite a sua cidade, até domingo que vem. E antes disso, eu gostaria de agradecer aos mais de 2.000 inscritos que a gente já tem no nosso canal. Isso foi uma coisa muito interessante, muito importante. Valeu, obrigado pessoal. No sobrevoo também do centro, eu acabei visitando aqui a antiga Praça Carolina, que é o Raimundo dos Queijos. A gente foi também na Praça do Ferreira, né? Deu aquela visualização, viu também o Teatro Zé de Alencar. Então foi bem legal. E para ver essa linha férrea, veio como uma comunidade lá do Posto da Draga, ela surgiu acompanhando, margeando a linha férrea, muito provavelmente porque surgiu enquanto a linha férrea ainda era presente, ainda era existente, ainda os trens passavam por aquela região. Depois aquela linha férrea também foi aproveitada para o ramal do Mucuripe, do Porto Mucuripe, e passava trens ali com alguma frequência, indo do Porto Mucuripe, passando por aquela região até a estação ferroviária João Felipe. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa nova descoberta daquela região ali da Rua da Praia, da comunidade do Posto da Draga. Gostaria de agradecer também pelos mais de 2.000 inscritos que nós já temos aqui no canal, 2.000 entusiastas pela história da nossa cidade, da nossa terra, do nosso estado. E é isso, aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá!